E, pessoal, para analisar esse cenário político e as expectativas para as eleições do Congresso, nós vamos conversar com o cientista político Eduardo Green. Bem-vindo, Eduardo. Olá, Rafael, tudo bem? Boa tarde, um prazer estar com vocês outra vez. Ok, valeu, querido. Vamos começar então falando sobre o fim da intervenção federal aqui no DF, né? Hoje é o último dia dessa intervenção. Qual foi tua avaliação desses últimos 23 dias que o DF ficou aí com o comando do interventor Ricardo Capelli? Eu acho que o interventor, ele se saiu muito bem, considerando que pelo menos foi possível desmontar no curto prazo aquela que era a atuação que pareceu bastante omissa, para dizer o mínimo, da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, e com isso pelo menos ter condições de trabalhar de maneira mais autônoma para produzir provas que essa investigação vai gerar. O que eu quero dizer com isso? Talvez uma das questões mais emblemáticas dessa intervenção, diferentemente de outras que nós já tivemos no Brasil, talvez a mais recente conhecida foi aquela definida pelo então presidente Temer no Rio de Janeiro, era o hábito de sempre ter militares conduzindo este processo. Como nos episódios de 8 de janeiro, justamente há fortíssimas evidências que militares, sejam eles do Exército Brasileiro, sejam eles policiais militares, estiverem envolvidos na organização desses atos, colocar um civil para comandar esse processo foi uma mudança bastante significativa. Possivelmente, se houvesse algum militar coordenando essa intervenção, a investigação, a fim de produzir provas que levem à justiça e a eventual condenação por meio do amplo processo de defesa de quem estiver envolvido, não teria sido tão profundo. Então, nesse sentido, eu acho que, por si só, isso já foi um indicativo muito importante de que quem comanda as forças de segurança do país não são as polícias militares e tampouco o Exército. As polícias militares e o Exército são órgãos de Estado comandados por quem foi eleito democraticamente. Esta compreensão me parece que foi um ponto de inflexão importante que essa intervenção definida pelo presidente Lula trouxe à tona no processo em curso ainda e que se finaliza hoje no Distrito Federal. Então, por essa perspectiva, eu vejo como positiva e certamente haverá desdobramentos futuros que nós teremos que acompanhar aí já na alçada da Justiça Militar ou, eventualmente, na alçada da Justiça Federal no Brasil. Inclusive, nesse assunto, né, a governadora em exercício, Celina Leão, ela disse hoje mais cedo que acredita que o fim da intervenção pode ser um indicativo da possível volta de Ibanez ao cargo. O senhor acredita nisso e como o senhor vê a situação política de Ibanez hoje? Eu acho que a situação política de Ibanez é bastante complicada, primeiro porque, ainda que ele tenha sido eleito no primeiro turno, com um apoio bastante significativo, é importante lembrar que a vice-governadora é uma política de profissão, digamos assim. Ela tem muito mais habilidade política e também sede de poder. E nós temos no Brasil um histórico de que governadores afastados dificilmente voltam ao cargo. O mais recente episódio foi o de Witzel, no Rio de Janeiro, apenas para lembrar, no meio da pandemia. Então, eu acho que do ponto de vista político, eu não estou nem me referindo aqui aos problemas jurídicos que o governador afastado Ibanez possa ter, mas do ponto de vista político, é claro que a vice-governadora está articulando já com os partidos que compõem a Câmara Distrital, no sentido de ter apoio para compor um governo, no sentido de nomear eventuais deputados para um futuro governo seu. Então, quero crer que o governador, agora afastado Ibanez Rocha, vai ter dificuldade para voltar. Isso pode significar, então, a legitimação de um processo de afastamento não apenas definido juridicamente pelo Supremo Tribunal Federal, mas um processo que pode desembocar em dois caminhos. Ou num processo de impeachment dele, com aval tácito da governadora em exercício, ou eventualmente até uma renúncia dele por inviabilidade política para se manter no cargo. E a gente já falou aqui que amanhã tem a posse, né, dos deputados e senadores lá no Congresso, e a maior expectativa gira em torno das eleições dos presidentes do Senado e da Câmara. O fato da eleição de Arthur Lira ser dada como certa para o senhor é bom ou ruim para o governo Lula?
é bom para o governo Lula porque o governo estreita, por um lado, a relação com uma base que vai lhe dar apoio para encaminhar uma série de reformas importantes do ponto de vista das promessas de campanha, como a reforma tributária, como as questões que envolvem, por exemplo, o Bolsa Família, ainda que ele já tenha sido aprovado com uma emenda constitucional, e várias outras questões que estão na agenda ambiental do governo, mesmo as questões que envolvem eventuais modificações na relação com as Forças Armadas ou de Segurança, como, por exemplo, a criação da Guarda Nacional, que está sendo aventada. Então, ter atrito com o atual presidente da Câmara e virtual reeleito Arthur Lira seria um enorme obstáculo para o governo, porque isso poderia significar dificuldade em colocar a agenda do governo em votação, poderia significar atraso nessa pauta, isso poderia gerar, inclusive, desgastes do presidente Lula em relação à sociedade. Então, por esse lado, é positivo. Claro que tudo isso, sempre lembrando a famosa frase do Ulisses Guimarães, que na política não tem almoço grátis. É evidente que o Centrão vai cobrar um preço, e já se sabe qual será o preço, em geral, pouco republicano. Cargos em estatais, espaços na participação no governo, eventualmente recursos para obras nas clientelas eleitorais dos deputados que compõem o Centrão, mas neste momento o presidente Lula não teria condições de fazer qualquer tipo de enfrentamento, porque, veja, o atual presidente Lira, ele conseguiu um apoio tão massivo, que possivelmente o seu oponente, o Chico Alencar, terá no máximo 14 votos. Então seria um suicídio político nesse momento o presidente Lula tentar qualquer tipo de manobra, lembrando o passado mais recente, o desastre que aconteceu quando a presidenta Dilma Rousseff quis apresentar uma candidatura em oposição ao que foi eleito Eduardo Cunha, que acabou desembocando nele aceitar o seu processo de impeachment, e o resto é uma história conhecida. Então, nesse sentido é positivo, mas é sempre importante lembrar, o Centrão não faz política necessariamente do ponto de vista republicano. Os deputados do Centrão fazem política pensando em ganhos pragmáticos, e certamente essa fatura vai ser cobrada do governo. Entre Pacheco e Marinho, qual a sua aposta, então, para a presidência do Senado? A minha aposta é que o senador Rodrigo Pacheco vai ser reeleito, porque há o efeito, digamos assim, gravitacional que o governo puxa nesses processos de eleição no Senado e na Câmara não é pequeno. Certamente o governo, se observar qualquer risco de que o senador Marinho do Rio Grande do Norte possa vir a ter algum tipo de possibilidade de ganhar, vai oferecer cargos, vai oferecer emendas. Então, eu acho que, nesse sentido, o apoio do governo contará como um fator importante, e a minha aposta é que, certamente não de maneira tão folgada quanto na Câmara, mas que Rodrigo Pacheco será reeleito presidente do Senado.